Fala, monstro! Nessa aula você vai aprender como corrigir a má postura chamada de hipercifose ou hipercifose torácica, que é essa postura que a gente fica corcunda na parte de cima. Qualquer desvio postural é causado por alguns músculos que estão tensionados, que eles estão contraindo demais, e por outro lado, os outros músculos opostos, eles estão fracos demais e não estão fazendo o papel de puxar a articulação para o outro lado. E aí você fica com essa postura, que ela pode ser causada por você literalmente ficar nessa postura durante muito tempo, seu corpo vai enferrujando. Então eu vou ensinar para vocês alguns exercícios para vocês começarem a melhorar esse quadro e rapidamente estar com uma postura muito mais aberta e ficando até mais alto. A primeira coisa que você deve fazer para começar a melhorar e reverter esse quadro de hipercifose é uma mobilidade da sua coluna torácica. Então, antes de fazer todo o treino de musculação, você vai fazer esse exercício aqui que eu vou mostrar. De preferência com um rolo de liberação miofascial, como esse, tem de vários tipos, não precisa ser idêntico, mas se você não tiver um rolo desse, um Bosu vai quebrar o galho, qualquer academia tem um Bosu, beleza? O que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente vai precisar dobrar nessa região aqui, ó, tá? Bem na sua torácica que fica nessa região, a gente vai precisar colocar um implemento aqui nessa dobra para conseguir alongar essa região. Então você vai se deitar, ó, já posicionei ali exatamente onde eu falei, e aí você vai encolher a sua barriga, porque a gente não quer movimentar aqui, ó, a gente não quer movimentar a lombar, certo? Coluna lombar tem que ficar reta, totalmente estabilizada. Então você vai encolher bem a sua barriga, porque aí o abdômen contrai e segura a coluna no lugar, mas aqui em cima você vai conseguir mexer. Então você entrelaça os dedos e segura a sua nuca, e aí você vai descendo. Ó. Pode ser que você sinta estralar essa região, certo? Vai descendo devagar, até algumas pessoas, para a maioria das pessoas, não vão conseguir descer e encostar a cabeça aqui como eu estou fazendo, principalmente se você tem essa hipercifose. Você não vai conseguir, mas você começa descendo até onde for confortável para você, sem sentir grandes desconfortos. Se você não tiver muitos músculos, pode ser que você sinta desconforto em fazer isso com um rolo muito duro como esse daqui. Então, nesse caso, você pode começar com o Bosu e depois passar para o rolo. E aqui você pode fazer de 1 a 3 séries, de preferência 3 séries, de 8 a 12 repetições. Tá? Lembrando que aqui é como se você fizesse a força para descer. Ó. Faz força para descer, ó. Vai soprando o ar, encolhendo a barriga. E aí tá vendo que a gente está fazendo esse movimento. A sua coluna tá assim, a gente está fazendo o movimento oposto, tentando abrir, ok? Se você não tiver o rolo, ou o rolo for desconfortável, aí você vai fazer com o Bosu, vai encostar ele no finalzinho aqui das suas costas, mesma coisa, encolhe a barriga, e aí vai descer e vai abrir. Por ele ser muito grande, ele dificulta um pouquinho, mas é possível de você fazer com o Bosu. Aqui a gente consegue o mesmo movimento, tem o mesmo intuito, tá vendo? Então, de 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, fechou? O primeiro exercício que eu acabei de ensinar, que é a extensão torácica no rolo ou no Bosu, você vai alongar os músculos que estão tensos. Agora, a gente vai fortalecer os músculos que estão fracos. Como que a gente faz isso? Você vai se deitar de barriga para baixo, os pés podem ficar encostados no chão, e aí você vai fazer força para estender a sua torácica, certo? Então você pode começar aqui fazendo 3 séries de 20 a 30 segundos, ó, só fazendo força para tirar o peito do chão, e as mãos abertas elas fazem mais peso, tá? Se for muito difícil de fazer aqui inicialmente, você pode deixar a mão aqui junto ao corpo, tá? Mas se possível, deixa a mão aqui, 20 a 30 segundos, descansa aproximadamente 20 a 30 segundos também, tanto nesse exercício quanto no primeiro, e depois repete, de 1 a 3 vezes, fechou? Um outro exercício que nós podemos fazer, se você tiver bastante tempo, pode fazer os dois, faz um na sequência do outro. Se você não tiver, você faz só esse daqui por algum tempo, algumas semanas, 2 a 4 semanas, e depois você progride para o exercício que eu vou mostrar agora. Agora a gente vai entrar com o exercício dinâmico das escápulas. Então você vai colocar as mãos aqui para baixo, ó, polegar apontando para o teto. Então, ó, palma da mão no chão, vira o polegar para o teto, e aí você vai juntar os ombros atrás. Não é um movimento com a mão. Se você mexe a mão, você está mexendo aqui no seu deltoide, tá? É o deltoide que está trabalhando.
A gente quer que o trapézio inferior que trabalhe, que fica aqui no meio das suas costas. Então você vai fazer o seguinte, ó, tirou o peito do chão, então já é mais desafiador porque ele envolve já o primeiro exercício e a gente acrescenta o movimento. Então, olha os ombros juntando lá atrás, ó, e volta. Ombro juntando lá atrás e volta. Não é a mão, tá? Ó, é o ombro aqui, ó. Ó, é o ombro e a mão ela só acompanha, ó, a mão acompanha. Apertando bem o miolo das costas, certo? E fazendo força como se quisesse levar a sua mão o mais longe de você possível. A mão querendo levar ela para lá, ó, para manter o ombro bem longe da orelha, ok? Ó, ombro bem longe da orelha, para a gente conseguir isolar esse músculo que é o trapézio inferior, ok? Vai fazer aqui também de 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, evita fadigar. Para umas, se você sentir que está muito difícil, você para antes, não chega na fadiga completa, senão vai dar o efeito oposto. Então de 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, desde que não fadigue, beleza? Então nós vimos um exercício de mobilidade para você fazer antes do treino, um exercício de dois exercícios, na verdade, de ativação para você também fazer antes do treino. Aqui você já deve ver um efeito quase que imediato. Nesse momento, você já deve estar sentindo um pouco melhor. E aí no final do treino você vai fazer 2 alongamentos principais. Você vai alongar o trapézio, então ombros bem relaxados, não encolhe. Ó, ombros bem relaxados, bem longe da orelha. E aí você puxa a cabeça de lado, essa orelha na direção desse ombro, sem encolher aqui de volta. Ok? 1 a 3 vezes de 20 a 30 segundos. Faz um lado, troca. Troca, não precisa descansar. Fez o alongamento do trapézio, que é um músculo que ele encolhe e ele traz os nossos ombros para cima e ele ajuda nessa má postura. Depois você vai fazer o alongamento do peitoral menor. O alongamento do peitoral menor, você vai dobrar o seu cotovelo, tá? E você vai procurar qualquer parede. Vamos ver como que eu vou conseguir demonstrar melhor aqui, ó. Ó, você vai deixar o seu cotovelo um pouquinho abaixo da linha do ombro, então essa é a linha do ombro, eu vou deixar, ó, o cotovelo na linha do ombro, um pouquinho abaixo. Aqui, ó, um pouquinho abaixo, tá vendo? E aí você vai girar, rotacionar o seu tronco pro lado oposto, sentindo alongar o seu peitoral. Ó, joga pra lá, 20 a 30 segundos, inverte, ó, 20 a 30, inverte, repete. Esses exercícios você vai fazer eles no final do treino, porque eles são exercícios estáticos que a gente chama, eles são exercícios parados. Então eles distendem mais a sua fibra e prejudicam a contração muscular. Então dependendo do treino que você for fazer esse exercício no início poderia atrapalhar a sua produção de força e consequentemente o seu ganho de massa muscular. Por isso que você vai fazer no final, assim você pode fazer toda essa rotina que eu acabei de te passar em todos os treinos. Todo e qualquer treino que você for fazer, pode fazer essa rotina desde que você nunca fadigue e assim você vai ter a melhora mais rápida possível da sua hipercifose, beleza? E se você curtiu essa aula, ela faz parte do meu programa de treinamento 10 kg seco. Para saber mais informações, eu vou deixar um link aqui na descrição, beleza? Tamo junto!